tarde, bom dia, boa noite, seja muito bem-vinda, bem-vindo ao Projeto 1203, em que toda segunda e quarta-feira, ao meio-dia e 3, eu e a Lígia nos encontramos com você para falar sobre assuntos relacionados ao desenvolvimento da autoconsciência emocional. E o tema de hoje é culpa, um peso alienante que você não precisa carregar. É uma alegria ter você aqui conosco, que está assistindo na versão gravada. E o pessoal ao vivo já está aqui chegando. Sim, eu sou a Lígia Maria Aguilera, psicóloga clínica e social, especialista em psicoterapia de casais e família há 40 anos. Muita experiência, né? Isso. E eu sou a Ana Júlia Aguilera Gomes, filha da Lígia, conduzindo esse projeto aqui com muito amor em família. Sou advogada, atuo na área de famílias e na área criminal envolvendo violência doméstica, violência familiar. E trabalhamos juntas como facilitadoras de diálogo em comunicação não violenta e estamos aqui nesse Instagram buscando contribuir para o desenvolvimento da sua autoconsciência emocional com o objetivo de construir a paz, de promover a cultura de paz começando dentro de nós mesmos e na melhora dos seus relacionamentos, né? Isso. Se a gente se relaciona bem, a gente fica bem e o mundo fica em paz. Isso aí. Muito bem-vindas, bem-vindos o pessoal que está chegando aqui ao vivo conosco. É muito bom ter vocês aqui, é uma alegria. Será que a gente está no Instagram certo? Acho que estamos. Então, vamos lá. Vamos começar o tema de hoje. De vez em quando a gente se atrapalha. Por que você ficou em dúvida? Por quê? Porque esse é o seu celular, às vezes, gente, aquele momento, né, que devia ser tela azul, é o seu celular, e às vezes no seu celular tá o seu Instagram, e um monte de medo de entrar no seu Instagram, não, é o nosso mesmo aqui, ó. Ai, que mico. A gente passou nesse miquinho, vamos lá. Hoje na culpa, esse tema, como muitos outros temas, foi sugerido por um seguidor nosso. Ele veio, compartilhou uma história de vida dele difícil, um pouco até emocionante, talvez você se identifique com ela ou não, e pediu a nossa ajuda por meio de um tema de live. A gente conversou, entendemos que esse tema era a culpa, um peso que você não precisa carregar. Propusemos para ele aceitou, ele achou que era joia, e aí estamos aqui. Vamos te contar um pouquinho dessa história, porque ele nos autorizou, embora ele vai permanecer anônimo, mas está autorizado. Inclusive, se você estiver aí assistindo a gente ou ao vivo ou gravado, essa live é para você. Muito obrigada por compartilhar a sua história, por confiar na gente e por estar buscando se desenvolver, crescer e superar essas dificuldades que a sua história de vida, os seus caminhos trouxeram para você. Vamos falar também sobre o que é a culpa, afinal, né? O que é essa culpa? O paradigma da guerra e o paradigma da paz. O que é uma comunicação alienante? Para que serve a culpa, afinal, né? Porque a gente sente, lembra que sentimento serve para alguma coisa. Então, para que serve a culpa? E o que nós podemos colocar no lugar dessa culpa? Já que vamos nos livrar desse peso, né? O que a gente faz? De que modo vamos? Então vamos lá, contando essa história. Esse nosso seguidor, ele começou... Entra aqui, você tá indo muito pra lá. Você também. O nosso seguidor, ele desde muito jovem passou a ser o responsável pela família, pelo cuidado dos irmãos. Desde que ele tinha 10, 11 anos, os irmãos tinham poucos meses, os irmãos gêmeos. A mãe precisava trabalhar, era mãe solo, o pai nem dele, nem dos meninos, dos irmãos era presente. E era ele que precisava ali cuidar, amparar esses irmãos para a mãe poder trabalhar. Até os 15, 16 anos, essa dinâmica se manteve. Quando chegou essa idade, a mãe dele acabou perdendo o emprego. Ele teve que passar a estudar e trabalhar para conseguir sustentar a casa, né, para dar esse suporte que a mãe não estava conseguindo dar. E, bom, ele acabou se distanciando
dos irmãos, porque, enfim, imagina trabalhar o dia inteiro, ir para a escola à noite, chega em casa cansado, pouco tempo que você fica em casa, que ele ficava em casa, ele estava muito cansado, e isso com 16 anos de idade, era ainda um menino, né? Um adolescente, não era um adulto, um homem. E acabou se afastando dos irmãos, do relacionamento com os irmãos, porque afinal de contas é humano. Não, e uma distância muito grande de idade, né? E embora os irmãos convidassem ele para brincar, pediam para ele brincar com eles, porque tinham 5, 6 anos, ele tinha 15, 16. Na verdade, ele estava numa outra fase, querendo estar com os amigos dele, querendo sair com a namorada nos fins de semana, querendo descansar. E ele não tinha essa disposição, essa disponibilidade para brincar com os irmãos de 5, 6 anos. É isso. É isso. E, enfim, hoje os irmãos fizeram escolhas de vida que são muito difíceis e ele se culpa, porque ele acredita que se naquela época ele tivesse brincado, tivesse se dedicado, tivesse se envolvido com os irmãos poderiam tê-lo ouvido, ou ele poderia ter falado para os irmãos, orientado sobre as consequências das escolhas que eles estavam fazendo e de repente hoje a vida seria completamente diferente. Em função dele se negar a brincar com os irmãos acabaram procurando amigos, outros relacionamentos se envolvendo com os vizinhos, com outras companhias, com outros amigos. E com isso distanciou dele. E ele perdeu a possibilidade de interferir de uma forma positiva na escolha dos irmãos, até por uma questão de autoridade. Só que assim, embora ele fosse 5, 6 anos mais velho que os irmãos, ele não é o pai das crianças, ele não é a autoridade, o adulto responsável por esses irmãos, né? A gente vai falar mais um pouquinho dessa história daqui a pouco. Sim. Que é uma história difícil e, infelizmente, acaba sendo a história de muitas crianças, né, de muitos jovens no nosso país, que por causa dos desafios sociais, econômicos, até culturais, né, essa questão dos pais ausentes é muito comum. Então, a gente vai retomar um pouquinho essa história mais pra frente. Mas agora a gente quer falar especificamente sobre o que é essa culpa e fazer uma distinção entre a culpa psicológica, né, a culpa enquanto sentimento, e a culpa jurídica, que são coisas diferentes e que mesmo assim cabe uma observação aqui, porque juridicamente a gente tem ao longo da história discutido a culpa como culpado pela prática do crime para ser a quem a gente atribui uma pena. Então a culpa está relacionada ali com esse processo de comprovação, né, de quem que é a culpa, de quem que a gente atribui, a gente joga para cá, joga para lá, e os réus no processo penal tendem a ser aquela batata quente, né, nega o tempo todo aquilo que fez porque quer fugir da pena, que é um castigo, enfim. E acaba que mesmo quando eles são os autores, eles são responsáveis, eles não assumem essa responsabilidade porque não dá para provar juridicamente, porque a prova é difícil de ser realizada, e acaba passando, em vez de falarmos sobre responsabilidade e reparação, a gente fala sobre culpa e pena, que é uma vez que a gente descobre o culpado, a gente pune e aí tá tudo certo. E às vezes essa punição ela não repara. Às vezes, na maioria das vezes, a punição ela não repara o dano que foi causado pela prática do crime, pela infração da lei. E aí a gente acaba gerando um gap, um intervalo na sociedade em que temos um mal, uma dificuldade que foi ali criada e nada foi feito para reparar, apenas para punir. E essa punição não repara. E acaba também trabalhando, se afastando do senso de responsabilidade, porque a pena ela não está, embora seja proporcional, seja dosada, ela não está diretamente relacionada à prática do crime. Então, por exemplo, se você cometeu um crime de lesão corporal, você não vai trabalhar como voluntário em hospitais tratando pessoas. Não é uma coisa relacionada à outra, a pena e o crime. Então, elas são sempre de encarceramento ou de multa, enfim, o rol de penas é muito restrito e pouco relacionado à efetiva natureza da ação que foi praticada. Então, o que a Ana Ju
Júlia está dizendo, traduzindo e resumindo, né, é que a justiça retributiva, punitiva, ela não ajuda a desenvolver a consciência do dano causado e nem ajuda a vítima a entender que aquele dano tem um histórico e que é um ser humano e que pode ser visto com outros olhos. Hoje, com toda a formação da justiça restaurativa, que tanto eu como a Ana Júlia participamos, né, de uma prática de ajuda, né, como profissionais de ajuda, temos outra percepção da justiça, da humanidade e de como realmente o ser humano precisa evoluir. Mas isso também influi, nos afeta no sentido cultural, no aspecto histórico, porque a gente olha para a justiça com essa abordagem, com esse ponto de vista, a partir desse ponto de vista, há muitos anos. Sim. E isso afeta a forma como a gente olha para as coisas. Então a gente não trabalha em termos de responsabilidade, aquilo que pode ser feito para reparar. A gente trabalha em termos de culpa e punição. E a punição, ela pesa, ela dói. E por que ela é alienante? Porque ela é desconectada daquilo que efetivamente aconteceu, do dano que efetivamente foi causado e da reparação que precisa ser feita. E que possibilitaria a evolução, o crescimento, o aprendizado e a transformação, principalmente a transformação. Então, do ponto de vista psicológico, acaba sendo alienante também, porque a humanidade segue mais ou menos o mesmo padrão, o mesmo modelo, né? Então, se eu cometi um erro, eu tenho que ser punida. Se alguém cometeu um erro comigo, ele precisa ser punido. E isso a gente aplica nas nossas relações domésticas, a gente aplica nas nossas relações sociais, nos nossos relacionamentos afetivos e também nos nossos relacionamentos de trabalho. Né? Quantas vezes um colega faz o trabalho dele errado e sobrecarrega aquele que vai dar sequência na atividade. E aí a gente fica muito naquela coisa de eu preciso me vingar dele, eu preciso punir ele, eu preciso descontar dele essa sobrecarga que ele está me causando. E fica muito essa relação de culpa, né? Quem é o culpado no final da produção? Quem é o culpado pelo erro, pela falta de qualidade? No final do dia, dentro de casa, quem é o culpado pelas coisas não terem caminhado bem? Na minha época, na minha infância, meu pai chamava minha mãe e falava para ela, olha o que seu filho está fazendo. Então a mãe era sempre a culpada dos erros do filho, das traquinagens, das artes que os filhos faziam. E como a mãe naquela época tinha autorização para bater nos filhos, socialmente nós crescemos com essa ideia de que fazer uma traquinagem, de que fazer uma arte, ou mesmo quando a gente vai fazer algo e de repente dá errado, isso é uma culpa e precisamos ser punidos. Né? E faz parte também das culturas religiosas, faz parte do que eu vou falar depois sobre a cultura da guerra, que é a questão dessa culpa que a gente carrega, que parece um peso danado e que fica difícil em alguns momentos de administrar. Então, do ponto de vista psicológico, quando a gente busca uma psicoterapia, quando meus pacientes buscam uma psicoterapia, o medo e a culpa são duas emoções que a gente trabalha de cara, né? Que a gente busca trabalhar e liberar o paciente desses sentimentos. Por quê? Porque através do medo e através da culpa, a comunidade, a sociedade, as pessoas que se relacionam conosco nos controlam. Então, o sentimento de culpa é um exercício de controle social e o sentimento de medo também. Basta ver que nós estamos todos enfiados dentro de casa por causa da pandemia, por causa do medo. Então, é um controle. E a culpa também é um sistema de controle. Né? As pessoas culpadas, elas são mais fáceis de serem exploradas. Nós vamos falar melhor a respeito disso. Então, existe a culpa relacionada à responsabilidade, mas aí eu não gosto nem de falar que é culpa, eu acho que é uma questão de responsabilidade.
foi cometido um erro ou foi causado um dano para alguém ou até para mim mesma e eu, como responsável, sou a pessoa que pode reparar e mudar essa situação. Nesse sentido, a necessidade de reparação, de restituição, de até de correção daquilo que foi feito é muito saudável. Sim. É muito saudável, porque é aquilo que vai trazer a transformação necessária para ir até para o próximo nível, para o próximo estágio. Dentro de um relacionamento, quando a gente repara o erro que a gente cometeu, a gente aprofunda o nosso vínculo, a gente cresce, a gente se conhece e a vida é isso, né? Como no texto clichê que a gente passou um pouco mais cedo, a gente aprende errando. É o jeito que a gente aprende, tem que fazer. Se a gente ficar sentadinho, esperando sempre ser perfeito para nunca errar, a gente não faz. E a chance que se decidir fazer, vai fazer muito errado, acaba sendo até maior. E assim, nós não somos máquinas e nós não somos feitos com manual de instrução. Então, todo o nosso processo de evolução e aprendizado se faz através do acerto e erro, das tentativas de acerto e erro. E o errar faz parte do nosso aprendizado. E muitas vezes, por causa do erro, a gente descobre que tem um jeito diferente de fazer. O que parecia errado não necessariamente era errado, só era diferente da fórmula que nos foi apresentada e que nesse modo diferente de fazer dá um resultado diferente. Então, só que por medo da culpa, por medo de errar, grande parte das pessoas ficam travadas, não tem ousadia, não tem proatividade, não tem iniciativa. Por quê? Porque quando estava na fase do engatinhar, do começar a andar, do começar a aprender, errava e era punido. E aí essa punição, então é errado errar. E para não errar, então eu prefiro não agir. E as pessoas vão ficando cada vez mais tolhidas. Então o sentimento de culpa, ele também nos acompanha desde pequenos, criando travas na nossa vida. Então é uma associação de medo de errar e culpa por ter errado. E no fim das contas, quando a gente associa o sentimento com a atitude, faz com que a gente fique aprisionado nesse mecanismo. Porque agir é uma coisa, você só erra se você age. Pessoas que não fazem nada não correm o risco de errar, né? Mas também como viver sem fazer nada? É muito complicado. Mas associar sentimentos a atitudes realmente nos trava, né? E aí cria um impasse dentro de nós. E as pessoas carregam sentimentos de culpa pelo andamento da vida como realmente um peso, né? Como uma trava, um peso difícil de liberar. E o mais difícil de liberar não é nem o erro do outro, né? Porque muitas vezes o erro do outro a gente até esquece pela questão das ocupações, do encaminhar da vida, passa o tempo e a gente nem lembra que o outro pisou na bola com a gente. O mais difícil de perdoar é a gente mesmo, porque como fomos punidos no nosso processo de desenvolvimento, a gente não aceita errar. E aí, quando a gente não aceita errar, seja em que contexto for, a gente tem uma dificuldade imensa de se perdoar dos erros que a gente comete. É isso. Nossa. E sempre lembrando, gente, que não é uma questão de irresponsabilidade, é só uma mudança de olhar, e é isso que a Lídia vai falar um pouco mais sobre o paradigma da guerra e da paz. Então não é deixar de falar em responsabilidade pelo erro, pelo dano que eventualmente possa ter sido causado, porque na responsabilidade a gente pode falar em reparação, em aprendizado, em crescimento. Na culpa a gente fala em punição, e na punição não é um processo de aprendizado sadio nem eficiente. Hoje em dia temos pesquisas até na educação de crianças falando que não funciona muito bem essa coisa de punir, né? Tô vendo que tem
Tem bastante gente online aqui com a gente. Quero agradecer o carinho, a presença de todos vocês. Muito obrigada. Você também aí que está assistindo esse vídeo na versão gravada ou aqui no IGTV ou no YouTube. Muito obrigada. Quero pedir para vocês, por favor, tem aqui o pessoal que está ao vivo, tem um coraçãozinho. Se vocês estão gostando dessa live, se esse conteúdo está sendo bom, clica nesse coraçãozinho várias vezes à vontade ao longo da live, porque ajuda a gente a ter engajamento aqui no Instagram e aparecer para mais pessoas. Se você está assistindo aí no IGTV, no YouTube, dá um like, dá um joinha, clica no curtiu, se inscreve aqui no nosso canal, vem acompanhar a gente toda segunda e quarta-feira nas lives. Lembrando mais uma vez que esse tema foi sugestão de um seguidor nosso, então se você está assistindo essa live, teve uma ideia, lembrou de alguma história sua difícil e quer sugerir um tema pra gente, a caixinha já está aberta lá nos stories. Você também pode deixar como comentário aqui embaixo desse vídeo. E compartilhe, por favor. Se você está aqui assistindo a gente ao vivo ou na versão gravada, tem um aviãozinho aqui em algum lugar. No YouTube também tem uma setinha para compartilhar. Manda esse vídeo para os seus amigos, para a sua família, para as pessoas que você ama, que são importantes para você. Compartilha nos seus stories, compartilha o link nos seus status. Ajuda a gente a levar esse conteúdo para mais pessoas e contribuir com a autoconsciência emocional, melhores relacionamentos e efetivamente com a cultura de paz. Tem comentários? Tem perguntas? Por enquanto, deixa eu dar uma olhadinha aqui, eu acho que teve um. A nossa amiga de Portugal está perguntando como lidar com a culpa quando a gente não chega a tempo de ver uma pessoa doente que chegou a falecer e como que a gente supera essa culpa. Vamos falar mais pra frente? Sim. A gente agora vai falar sobre o paradigma da guerra e o paradigma da paz. Sim. Dentro dessa perspectiva, essa diferença de perspectiva entre culpa e responsabilidade. Sim. Nós somos criados dentro de uma cultura que eu chamo de paradigma da guerra, porque é uma cultura de disputa, de competição, de exigências, de muita pressão e com o propósito de nos tornarmos pessoas controláveis de fora para dentro, né? Então essa cultura da guerra é uma cultura que desumaniza as relações e que sempre coloca a gente numa situação de muita tensão. Então é aquilo que eu estava dizendo, que desde pequenos, às vezes a gente deixa quebra um copo, ou tropeça, cai, machuca, e ao invés de sermos acolhidos no nosso conteúdo humano, nas nossas fragilidades humanas, nós somos cobrados e exigidos. Presta atenção, onde já se viu quebrar um copo? E isso vai gerando na gente toda uma dificuldade. Não é que nossa mãe, nosso pai, os cuidadores nossos da infância faziam isso por maldade. Faziam isso por aprendizado dessa cultura de guerra, dessa cultura de punição, de cobrança, porque os erros pesam. E muitas vezes as mães gritam com os filhos e exigem uma atitude mais correta dos filhos, preocupadas com o futuro do filho, que se ele não souber, não aprender, não souber cuidar, ele vai se dar mal na vida. Então, a preocupação de já orientar dentro de casa o filho para uma adaptação social, para que ele possa se sair bem na vida. Só que isso dentro da cultura de guerra, em vez de criar paz e harmonia interna, autoconfiança, bem-estar, cria angústia, cria uma ansiedade enorme, um medo de errar, um medo de não dar conta. E cada vez que erra, se autopune, não se perdoa, se culpa. E tem aquela frase, né? Não adianta chorar em cima do leite derramado. Aí fica a pergunta, então o que adianta fazer, já que o leite já se derramou? Como faz? Né? Como faz? Somos humanos, aceitamos e através do erro aprendemos. O principal fator dos erros é o aprendizado que nos traz. E a pessoa que não tem permissão para errar, fica muito difícil agir. Né? Quem quer andar e tem medo de cair, fica muito difícil andar. Então, as exigências vão dificultando a nossa vida. E todo esse grau de exigências que dificultam
minimizam a nossa existência e travam a nossa caminhada faz parte de todo um intermeio de comunicação que a gente chama de cultura da guerra, que faz com que a gente tenha medo do outro, a gente tenha medo do contexto social, porque a gente sabe da nossa humanidade, mas a gente vê as pessoas como uns monstrinhos que vão nos devorar. E a gente também tira a humanidade do outro que pode nos punir. E fica relações humanas muito difíceis. Na cultura da paz, no paradigma da paz, nós somos plurais. Cada ser humano é único. Não dá para comparar um com o outro. Somos únicos. E fazemos parte de um contexto de seres sensíveis, afetivos, emocionais, vulneráveis, com toda a sua história, com toda a sua bagagem, diferente e que não dá para comparar. Então, o que é errado para um pode não ser para o outro, e isso precisa ser equacionado. Na cultura da guerra também tem essa diversidade, essa pluralidade, tem também essa sensibilidade, essa vulnerabilidade, só que ela é mascarada, oprimida. Então, tudo que é diferente é ruim, a gente precisa padronizar, porque não existe isso, a gente não quer escutar, a gente tem medo do diferente. Mais uma vez, o medo entra aí como um mecanismo de controle. A gente acaba também olhando pro erro como essa coisa ruim que precisa ser punida, e dentro da vulnerabilidade ela é vista como frágil. Se você é vulnerável, então você é fraco, então você tem que ser massacrado, você tem que ser engolido, e essa coisa que cria todo esse mal-estar em ser humano. Porque aqui no dia a gente não consegue virar essa máquina que a cultura da guerra propõe. Não cabe dentro da gente. Vai causando uma dor, uma angústia, vai gerando um dano à nossa humanidade que no longo prazo não se sustenta, ou se sustenta na base da guerra, da violência. E aí é isso que a Lídia está trazendo aqui nessa distinção quando ela fala em cultura de paz, porque na cultura da paz, no paradigma da paz, há espaço para a diferença, há respeito pela diferença, há respeito pela própria vulnerabilidade, porque eu sei que aqui eu estou vulnerável e a partir dela eu vou entender o que eu preciso, e com isso, atendendo à minha necessidade, eu vou me fortalecer e vou poder aprender, e vou poder crescer, e vou poder contribuir e receber contribuição. Sim. Mesmo no âmbito da justiça, hoje, com toda a humanização que está tendo com o direito sistêmico, eu já ouvi do Sami Storch dizer que a pessoa cumpre a pena com muito mais satisfação e prazer, porque ele mais facilidade, com mais facilidade, com mais aceitação, sem revolta, sem desespero, né? Por quê? Porque dentro do processo que é feito, toda a constelação sistêmica, ele reconhece a humanidade dele, ele é reconhecido como um ser humano, ele reconhece a humanidade da vítima a quem ele causou o dano, e aí é feito todo um trabalho onde o cumprimento da pena faz parte da reparação e do processo de crescimento. É completamente diferenciado do que aquela punição onde você se sente alijado do mundo, onde você se sente excluído, onde pelo fato de você ter cometido um erro, você não faz mais parte, você não pertence mais. É muita dor. Além de você se olhar humano, incapaz de fazer as coisas todas certas e por conta de um descuido cometer um erro, ou por conta de um descontrole cometer um erro, e a partir daí você é excluído, você é alijado do contexto. É muito difícil e é muito doído. Dentro dessa perspectiva do paradigma da guerra, né, ele começa a te alienar dos erros que você comete, porque você entra em negação. Dentro dessa vontade de não errar, ou até dessa busca pela perfeição, pelo perfeccionismo, que é o certo, que é o bom, nós, enquanto humanidades, acabamos alienando dos erros. A gente tenta não olhar o erro que a gente cometeu, ou não ver bem assim, e
também das possibilidades de transformação, porque ver o erro, aceitar o erro, o dano que a gente causou, é também olhar para a transformação que a gente pode fazer a partir daquilo. Ou o paradigma da guerra te atribui uma culpa e te pune por isso, que é o que a gente vê até no processo judicial. Nesse caso, a culpa sempre pode ser substituída pelo perdão, inclusive no judiciário é possível, existe um perdão em que você não recebe, acaba não recebendo a pena. Mas o problema disso não é a questão jurídica, não é a questão retributiva. O maior desafio dessa perspectiva do paradigma da guerra e da culpa que precisa de uma punição é quando nós precisamos perdoar a nós mesmos. Sim. É o mais difícil. É muito difícil perdoar o erro, nos perdoar pelo erro que cometemos. Então, em todos esses casos, tanto com nós mesmos quanto com os outros, a gente deixa de olhar para o erro como uma oportunidade de crescimento, de transformação e de atribuir as responsabilidades. Então, se o meu erro causou dano a alguém, como é que eu posso reparar? O que eu posso fazer para que isso seja diferente? Quando você tem esse olhar ampliado, você cria possibilidades, ainda que o tempo tenha passado, né? Então, veja bem, eu me envolvo com alguém e namoro, vou aprofundando o relacionamento e numa certa altura eu descubro que não dá certo, que me traiu ou não cumpre os compromissos que assume comigo, não participa da responsabilidade da relação como eu esperava e tal, e acaba gerando insatisfações, tristezas, mágoas, tarará, e o relacionamento acaba. O fim do relacionamento é a solução do desencontro. Não formou um vínculo, não atendeu às necessidades, não era aquilo que se esperava, ponto. Não é bem assim? A gente fica se cobrando. Nossa, por que eu fui me envolver com aquele encrenca? Por que eu fui fazer? A gente fica se punindo e se sentindo culpado por ter escolhido errado. Aí, claro que eu não quero ficar sozinha, eu quero ter um outro relacionamento. Mas será que eu vou ter o dedo podre de novo? Eu já escutei muito isso, a pessoa que tem o dedo podre. E aí, está tudo dentro desse paradigma de que as coisas precisam ser certas. E o que é ser certo? O que é esse padrão certo? Né? Ninguém para pensar nisso porque tem toda uma performance já pré-estabelecida. Então, os pontos de vista do paradigma da guerra, eles são fixos, eles são inflexíveis, eles são anacrônicos. E a gente fica julgando o passado, pensando já preocupado como que será esse futuro. Não, inclusive, por exemplo, nesse aspecto, nesse exemplo que você trouxe do relacionamento, eu vejo esse anacronismo do paradigma da guerra porque a gente olha para o passado com os olhos de hoje, com os olhos que a gente tem no futuro, né, em relação ao passado. Então a gente está hoje nos culpando pela escolha, pela atitude que tomamos no passado, mas hoje a gente sabe que aquela não foi uma boa escolha. Hoje a gente sabe que aquela atitude tinha uma consequência que não era bem o que a gente queria. Mas naquela época nós não sabíamos. Não tinha e o paradigma da guerra, ele é anacrônico porque ele impõe esse olhar. Não, você errou, você fez mal. Em vez de trazer a consciência de naquele momento aquilo era o melhor que você podia fazer dentro da sua consciência, dentro do seu conhecimento, dentro das suas habilidades, da sua capacidade, dos seus limites humanos até, aquilo era o que você podia efetivamente fazer. E aí não é uma questão de falar em culpa, mas em responsabilidade, olhar, então o que não foi legal disso que eu fiz? Então eu escolhi um relacionamento, digamos, talvez eu tenha dado mais intimidade, mais espaço, cedo demais. Então, de repente, eu vou buscar conhecer a pessoa, diálogos, conversas mais profundas antes de aprofundar a intimidade. Isso é só um exemplo. Mas buscar aprender com aquilo. Então, o que eu posso fazer? Porque aí já não é mais um dedo podre, não é um erro, não é porque eu sou mal, porque eu sou um mau irmão, porque eu não cuido da minha família, porque eu sou irresponsável. Mas é olhar para aquilo que eu fiz e o que eu poderia ter feito melhor. E o que eu posso fazer hoje para não repetir o erro no futuro,
você saber o que você pode fazer melhor numa situação dessa, para que você não faça errado de novo, para que você não faça aquilo que você julgou errado de novo, e para você também crescer e amadurecer, construindo um futuro diferente. Então, é por aí. Errar é humano, né? O que é ruim é permanecer no erro ou ficar travado e não agir com medo de errar. Mas errar é humano, então vamos olhar para a nossa humanidade, né? Aquilo que porventura saiu errado dentro da nossa possibilidade de ação na época, pode ser revisitado hoje com outro olhar e buscar novos diálogos, novas posturas, novos andamentos, né? O importante é respeitar a nossa humanidade. Então, no paradigma da paz, a humanidade ela é diversa, ela é plural, há diversos parâmetros de erro e acerto. Buscamos fazer o melhor para nós e para o outro, dentro do nível de conhecimento de cada um, porque também a gente pode exigir conhecimento onde ele não existe e exigir que o outro responda por um conhecimento que não tem, não dá, né? E qual que é o problema desse paradigma da paz? Ele é perfeito, sem defeitos? Não. A nossa história não promove esse olhar, a nossa cultura não estimula essa construção, nem mesmo nas nossas instituições. Aqui quero até retomar uma live da Cleo, que é a nossa mestra na justiça restaurativa, ela fez com a Conviver e Mediação, sobre as escolas, como as escolas acabam reproduzindo essa lógica de culpa e punição do sistema prisional, e como desde pequeno a gente segue nessa lógica de errado, sou um culpado, preciso ser punido. Sofri a punição, tô kit, tô zero, tô beleza. E muitas vezes a gente paga o preço, né? E aí repete o erro, porque depois eu pago o preço de novo, né? Eu lembro assim que na minha infância, como os adultos batiam nos filhos, eu cheguei a ouvir diversas vezes que o filho ficava sem vergonha. Ele fazia arte, porque depois ele apanhava e ele ficava kits, e aí ele repetia a arte outra vez, as traquinagens, né, novamente. Porque o máximo que pode acontecer é eu levar umas chineladas da minha mãe e tá tudo certo. Então é complicado isso, não educa, não adianta, não auxilia no amadurecimento, não traz elaboração daquilo que está sendo feito, realmente são dificuldades que persistem depois na vida adulta, né? Inclusive o pessoal da Conviver e Mais está aqui ao vivo com a gente, Coisa então boa. Se vocês estiverem aqui ao vivo, eu super recomendo ir lá no perfil deles, Convivere, não sei se pronuncia Convivere, ela ainda comentou na live que todo mundo pronuncia errado, eu tô aqui pronunciando errado também, desculpa. Convivere Mais, M-A-I-S. Vocês entram lá no perfil e dentro das lives do IGTV vocês vão encontrar essa live com a Cleo, em que ela fala sobre essa questão da culpa e da punição no sistema educacional com maestria. Sim, pela visão da justiça restaurativa, que é uma cultura que nós precisamos difundir. Estimular e construir. E difundir. E aí, retomando o nosso tema, a gente tem uns 20 minutos, mais ou menos. Sim. O que acontece dentro ainda dessa perspectiva do paradigma da guerra, na comunicação alienante, porque dentro desse paradigma da guerra, que a gente já explicou aqui um pouquinho, a gente promove uma comunicação que é alienante. Mas alienada do quê? Né? O que é alienada do quê? A gente bota, lembra que a Lígia falou nos sentimentos reprimidos, das emoções de disfarce? A gente bota a culpa como uma emoção de disfarce para um monte de coisa. Em vez da gente entender efetivamente qual é o nosso sentimento, a gente fica ali botando fantasia de culpa. E aí é tudo culpa. Culpa, 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 culpa. E qual que é o problema? A gente não se conecta efetivamente com esse sentimento para entender qual luzinha do painel do nosso carro ele está acendendo. Qual mensagem esse sentimento nos traz, para que a gente saiba qual é a necessidade precisando ser atendida para que a gente atenda e se livre dessa culpa. Nessa perspectiva alienante, a gente pega essa culpa, abraça essa culpa e fica lá no fundo do poço com essa culpa, se martirizando sem prazo de validade, não acaba, não tem hora para acabar. Dentro
da comunicação consciente, da autoconsciência emocional, a gente percebe qual que é a relação desse sentimento, com o que ele está ligado, qual que é a necessidade que a gente tem, a mensagem que ele nos traz, a necessidade que ele mostra pra gente que não está atendida e a gente resolve. A gente desenvolve estratégias com criatividade, com flexibilidade para transformar. Sem essa perspectiva, se a gente fica ali, né, na culpa, minha máxima culpa e nesse peso, a gente começa a gerar desconexão com nós mesmos e com os outros e no limite violência. E sim, se você está aqui assistindo a gente promove violência contra nós mesmos, a gente se pune, se autopune, se machuca, se sabota, né? A gente mesmo faz rasteira na gente mesmo. A gente se machuca dentro de um paradigma que traz essa culpa como um peso alienante, porque não nos diz nada, é um sentimento que não traz uma mensagem. O que ela está dizendo? Nada, ela é alienada, ela é uma emoção de disfarce e que nos desconecta da efetiva necessidade que a gente precisa atender para poder ficar bem. Então, esse convite para sair é efetivamente para buscar essa conexão, sair da culpa, entender qual que é o sentimento efetivo, qual que é a necessidade, qual que é a mensagem, nos permite uma conexão conosco, com os outros e sair dessa cultura de guerra que promove a violência. Sim, porque a punição pode chegar ao grau de violência física da gente com a gente mesmo, e da gente com a pessoa que a gente julga culpado do erro, e aí a gente se acha no direito de bater, de pôr de castigo, de fazer que a gente chama retaliações para cima do outro. Mas tem até a violência emocional, né? Porque também, eu acho a violência moral, esse peso da culpa é uma violência contra nós mesmos que a gente carrega. Porque é uma coisa que pesa, que dói, que nos machuca, que nos exaure. Não tem ali uma finalidade, não nos mostra um caminho que a gente pode fazer diferente, né? Ele não fica só pesando, e ela em si já gera esse estresse emocional, esse desgaste de uma forma violenta, né? Sim. Mas então, gente, a gente falou aqui já sobre o que é a culpa, contamos uma história para vocês, demos exemplos, falando do paradigma da guerra, do paradigma da paz. Mas então, para que serve essa culpa, né? Para que serve a culpa? Como eu falei agorinha, a gente acaba usando a culpa como uma emoção de disfarce. Mas e quando ela não é uma emoção de disfarce? Quando ela é efetivamente o sentimento que eu tenho de culpa. Então ela pode ser usada ou percebida como um sentimento muito saudável, muito bom, que é um sinalizador, ele traz uma mensagem pra gente. Cometi um erro e preciso corrigir esse erro para poder atender adequadamente. Ou até nem cometi um erro, mas estou aqui sentindo culpa com o erro do outro, com uma outra situação, mas essa culpa saudável, ela é mensageira, ela traz uma mensagem que com o tempo, conforme a gente desenvolve a nossa autoconsciência emocional, se torna uma mensagem clara, que a gente entende e sabe o que tem que fazer, que é uma necessidade não atendida. Olha, eu tenho essa necessidade não atendida, eu vou lá e atendo. E aí essa culpa se resolve, essa culpa não continua pesando, crescendo e se agigantando sobre nós. E muitas vezes a clareza da autoconsciência faz com que a gente busque a pessoa que interrelaciona conosco e que a gente pode chegar no outro e falar, olha, o que eu te falei te machucou e agora eu tenho consciência de que eu não precisava ter machucado você com aquela fala. Então eu tô aqui para te pedir desculpa e para te pedir a oportunidade da gente refazer aquela conversa, buscar outro caminho, um outro jeito. A gente chama isso, no desenvolvimento da autoconsciência emocional, de retomada. Ao invés da gente ficar se martirizando, nossa, eu errei, pisei na bola, não tem nem cara mais de procurar a pessoa, nossa, eu não tenho nem cara de chegar no meu chefe agora e falar o que foi que aconteceu. E a gente tem essa vergonha natural, tem uma vergonha, gente, que é saudável, que é aquela que nos devolve a dignidade da nossa humanidade. Mas é muito importante porque através da maturidade, da autoconsciência, a gente busca o outro e assume. Retoma, assume e repara.
Após ter feito uma atitude dessa, a gente se sente muito mais maduro, com muito mais potência diante da vida, com muito mais encorajamento, com muito mais autonomia. Sou capaz de errar e de corrigir meus erros. Sou capaz de assumir transformações. E isso realmente nos empodera, nos engrandece. Então, gente, para deixar claro do nosso... Antes, só para deixar claro, límpido, transparente, a culpa não serve para nos martirizar pelo passado, pela eventual imaturidade que tivemos, pela eventual ignorância que tínhamos por causa de alguma coisa que a gente não sabia, pela inconsciência dos nossos atos, das nossas consequências. Ela não serve para bater chicote em ninguém. Não é essa a finalidade da culpa. A culpa, ela é uma mensageira. Se você quer olhar para a culpa e usar a sua culpa de forma saudável, use-a como mensageira. Se ela não está servindo como mensageira, você não precisa carregá-la. É um peso útil. E alienante. O Dorivas está aqui elogiando, tava com saudade, fazia tempo que o Dorivas não via assistir ao vivo, né? E o Ramon tá aqui falando, o Ramon, gente, é aluno do nosso curso de autoconsciência emocional, ele já fez um curso com a gente, tá aqui contando que o exercício da retomada é libertador. E é exatamente isso, é essa sensação de liberdade, né? De agora eu posso, eu consigo e vamos continuar, vamos crescer, vamos se desenvolver. Muito obrigada, Ramon, por compartilhar aqui com a gente esse sentimento, essa conquista que você teve aprendendo a fazer as retomadas com a gente no curso de autoconsciência emocional. Você quer retomar a história? Então, o que a gente, dentro dessa nossa fala, né? O que a gente põe no lugar da culpa? Porque ficar remoendo culpa não leva a lugar nenhum. Não faz a gente ficar patinando na vida e se travando e se atravancando. Como o próprio Ramon disse, né, retomar as coisas e corrigi-las é realmente libertador. Então, no lugar da culpa, a gente põe a responsabilidade. E para de associar erros com sentimento, porque erro faz parte das atitudes. Nós precisamos agir, nós precisamos ser proativos, nós precisamos tomar atitudes na vida. E erros são consequências disso. Culpa é um sentimento, e sentimento nos reporta a necessidades que precisam ser atendidas. O que a gente não pode é associar sentimento com atitude, porque aí a gente fica patinando, em vez de deixar o nosso carro andar, né? Então, se a gente olha para as atitudes, olhar para as atitudes de um modo mais saudável, objetivo, é ver o que a gente precisa reparar. O aprendizado. O sentimento, a gente olha para ele para entender qual é a necessidade. A atitude, a gente olha para ver qual foi a consequência e o que a gente precisa fazer para reparar. E o que aprender, né? Através disso a gente vai aprendendo e se aperfeiçoando, porque ninguém nasce sabendo. Então, para aprender, temos que fazer esse tipo de coisa. Então, lidar com as atitudes é diferente. Se agimos de modo a causar dano ou prejuízo a alguém, a gente tem sempre a possibilidade de uma retomada, de uma correção. Claro que se o leite já foi derramado, não dá para pôr o leite de volta na bacia, na caneca, na jarra, seja lá onde for. Mas dá para aprender a vasilha adequada para a próxima vez não derramar. Uma vez que você derrama o leite, não significa que você vai morrer de fome. Você não possa limpar, tem outras opções de alimentos, tem outros caminhos a serem seguidos. E principalmente olhar e ver, não, realmente, eu fui muito estabanada ao pote, por isso eu quebrei o pote. Então agora eu vou providenciar um novo pote e vou menos estabanada a ele. Olha, um exemplo engraçado aqui de casa, a gente tem uma habilidade de quebrar copo que é notável. Copo aqui em casa a gente esbarra nele, cai, quebra. Então a gente tem copo de plástico. A gente trocou o pote por um pote que não quebra para ficar mais fácil. Os copos que a gente usa para tomar água a gente acaba pondo porque o de vidro, gente, é infalível.
infalível. Quebra. Dependendo do lugar que a gente coloca, acaba quebrando A gente mesmo. já quebrou vários pacotes de copo. E no caso, né? Do nosso seguidor, né? Sim. Como nessa história que você já ouviu, não sei se você se identificou ou conhece alguém que tem uma história parecida, como lidar com esse sentimento de culpa, né? Eu acho que o primeiro ponto que a gente pode trazer é que as escolhas de vida dos irmãos dele ou de, enfim, outras pessoas que você pode até ter influenciado, mas a escolha deles não é responsabilidade sua. Na verdade, assim, as escolhas que os nossos jovens fazem na vida tem todo um contexto. Tem o contexto de pai e irmão, de pai e mãe, né? Ausências de pai, mãe solos, é muito complicado. Mas se tivéssemos uma comunidade mais interativa, de um modo mais assertivo, que ajudasse a parar as arestas, seria favorável. Infelizmente, isso hoje em dia foi bastante banido, porque antigamente os vizinhos se metiam na vida dos outros. Ó, seu filho tá lá quebrando a janela. Não era nem assim, o seu filho tá lá quebrando a janela, eu ia chegar no filho e falar, ó, você não pode quebrar essa janela. Você não pode ficar tacando pedra na janela do outro. E tinha toda uma interação da comunidade, que eu me lembro muito de muitas coisas da minha infância, e que de uma certa forma auxiliavam os pais. Com esse advento da tecnologia, ninguém se mete na vida de ninguém. A gente está vendo o outro fazer a coisa errada e a gente não se mete. Prejudicar o outro. E muitas vezes na escola, o professor, eu falo que a escola é a extensão de casa, mas os pais desvalorizaram a autoridade dos professores. E quando o professor percebe que o menino está indo por um caminho errado e tenta auxiliar, ele acaba punido. Ele acaba criticado, eu já vi pais chegarem na escola, falar que o professor não tem nada a ver com a vida do aluno, que não tem que se meter, que não sei o quê. Então, muitas vezes, muitos dos nossos jovens hoje que estão num caminho difícil e com a vida sofrida, perder essa oportunidade do auxílio de um professor, do auxílio de um vizinho, de pessoas próximas que pudessem estar reforçando para um caminho melhor. E aí que entra a questão das instituições absorverem esse paradigma da paz. Porque uma escola que traz esse paradigma da paz, que traz esse paradigma da justiça restaurativa, como disse a Cléo, é uma escola que cresce, prepara, conscientiza e amadurece a criança para ela se desenvolver. Então, a gente está contando isso tudo aqui para os nossos seguidores, especificamente porque essa live é para você, que está aí vendo a gente, ou na versão gravada ou ao vivo. É para te dizer que, assim, a responsabilidade não é só sua, você é só uma pessoa. É uma teia de fatores, é uma rede tão grande de aspectos que influenciam nisso que você sozinho, ainda que quisesse, ainda que soubesse, não ia conseguir fazer verão. É a famosa uma andorinha sozinha não faz verão. Não daria conta de tudo. E levando em conta que você também tinha suas necessidades, era muito jovem, era um adolescente, tinha a sua vida para construir pela frente. E diga-se de passagem, pelo que a gente observa hoje, é uma pessoa maravilhosa. Construiu uma família linda e é realmente responsável pela sua família, é um excelente chefe de família e realmente buscou fazer aquilo que não recebeu, busca hoje dar aquilo que não teve. E esse é o aprendizado da responsabilidade. Esse é o aprendizado. Que você olhar e poder ver, putz, não foi legal quando eu fiz, como é que eu posso fazer diferente hoje? Como é que eu posso fazer diferente no futuro? Como é que eu posso construir uma nova realidade? E aí você pode contribuir. E se esse chamado dentro de você ainda é muito forte, você pode buscar recursos, estratégias de como você pode contribuir para jovens, ou para a vida do seu irmão, ou para a vida de outros jovens, de modo a trazer esse aspecto, essa perspectiva do paradigma da paz, esses aspectos restaurativos, trabalhar a responsabilidade, sim, a reparação pelos erros e contribuir para o desenvolvimento e amadurecimento desses jovens para que eles possam escolher diferente,
fazer melhor a cada dia. Os círculos de paz, os círculos de diálogo da justiça restaurativa são fantásticos. E cabe fazer círculo com famílias, cabe fazer círculos com cooperadores do bairro, com a comunidade do bairro, com a comunidade religiosa. Com a comunidade religiosa. Os círculos restaurativos, eles são eficazes e abertos para serem difundidos e utilizados de todas as maneiras. E se você ficou interessado, o Instituto Potencialidades é onde a Cleo dá esses cursos. Então, se vocês procurarem, ela já está com o website, já está tendo site igual a gente. Vocês podem entrar lá e buscar as formações, entrar em contato. Acho que o Instagram dela é @CleoGarcia. Vocês também podem entrar em contato com ela para aprender como fazer esses círculos, como estabelecer esse diálogo, como trazer a justiça restaurativa para sua família, para sua comunidade, porque ela é efetivamente transformadora. Sim. E ela não pertence a nenhuma instituição. A justiça restaurativa, ela não é uma prerrogativa da nossa justiça formal. Nem da escola. Nem da escola, ela não pertence a nada disso. Qualquer pessoa pode fazer a formação e fazer uso e levar essa transformação aonde for. É isso, gente. A gente fica um pouco... Eu fico um pouco emocionada em falar de justiça restaurativa, porque eu realmente acredito nessa forma transformativa de olhar para os conflitos e para a justiça. Então, não é à toa que eu estou advogada trabalhando aqui com autoconsciência emocional, porque eu realmente vejo nas famílias e na transformação das dificuldades e dos conflitos a tomada de consciência, a responsabilidade como um caminho efetivo de transformação, de crescimento na paz. Quero aproveitar que estamos aqui no finalzinho, reforçar o convite para você participar do nosso webinário sobre relacionamento. Se você ainda não se inscreveu, vai lá no nosso site www.autoconscienciaemocional.com.br. Se você está vendo essa live depois do dia 10 de setembro, perdeu o webinário, então se inscreve na nossa newsletter do site, que assim que a gente tiver outro evento, você vai ser notificado primeiro, vai ficar sabendo e vai poder correr e reservar sua vaga. Pedir mais uma vez para você que está assistindo esse vídeo, seja na versão gravada, seja na versão ao vivo, curtir, comentar o post, salvar, compartilhar, mandar para as pessoas que você acha que esse conteúdo pode fazer a diferença, pode ser bom, compartilhar nos seus stories, dar joinha. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, deixa aqui o seu joinha para a gente saber que você gostou desse vídeo. Se inscreve no nosso canal para a gente poder te mandar novidades. Sempre que tiver novidade, vídeo novo, você ficar sabendo em primeira mão. Hoje é quarta-feira, então temos votação. Se você tem alguma sugestão de tema, pode mandar os temas que a caixinha dos stories já está aberta. Pode mandar sua sugestão lá. Se hoje você está vendo esse vídeo outro dia e mesmo assim tem uma sugestão de tema, manda pra gente aqui nos comentários, manda pra gente no direct, nós estamos abertas, disponíveis à sua disposição. E eventos é o nosso webinário que está chegando, já tem muita gente inscrita, estamos tão animadas! Friozinho da barriga, ontem a gente ficou o dia inteiro conversando e preparando esse webinário. É isso aí, gente. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês, por todo o carinho, por toda essa energia gostosa que vocês mandam pra gente aqui ao vivo. E tem a resposta da Mulher de Lua, né? É verdade. Que acabou perdido, a gente não falou. Mas, na verdade, a gente se sente culpado mesmo quando a gente quer socorro, quer chegar a tempo e não acaba não chegando. Mas aí entra muito aquela questão da gente poder se libertar por vários caminhos. Não era para ser. A pessoa, embora tenha feito a passagem, não é uma perda. Enquanto ela existiu, foi um ganho. E a gente deve carregar esse ganho conosco como uma forma saudável, né? Porque todos nós estamos aqui de passagem. Mas enquanto estamos passando, somos ganhos na vida do outro e o outro são ganhos na nossa vida. E mesmo que a gente não possa ter feito a despedida, esse ganho já foi efetivo, né? E ficar alimentando culpa realmente não vale a pena, é um peso a ser descarregado através de preces, de oração pela pessoa que partiu, e de acolher a sua dor de não ter podido se despedir da pessoa, que é uma dor justa. Mas ok, não precisa se lamentar e nem ficar se torturando.
ficou apertado para falar disso, de repente a gente pode responder para ela no privado. Ela também está perguntando aqui sobre culpa em pais separados, atrapalhar a autoconfiança da criança. Eu acho que você puder mudar esse tema, essa sugestão como tema pra gente, porque isso não é uma resposta curta, isso dá pano pra manga, como diria minha avó, dá muita conversa. A contagem regressiva da expulsão já foi aberta. O Instagram tá convidando a gente a sair, então mais uma vez, muito obrigada por todo o carinho, por todo o apoio ao nosso trabalho. Um grande beijo e nos vemos dia 10 no webinário ou na segunda-feira. Temos live na segunda-feira. Segunda e quarta estaremos aqui. Participando da votação dos temas.